Vamos lá, pessoal, ó. A última das leis, que nós vamos dar uma incrementada nela aqui, é quem? É a lei orçamentária. Lei orçamentária anual. A chamada de LOA. Vamos ver agora a nossa amiguinha chamada de LOA. O que ela vai nos oferecer aqui? A lei orçamentária anual, como todas as demais que a gente já falou isso 500 mil vezes, ela é o quê? Ela é uma lei de que tipo? Ordinária. Eu vou perturbar vocês até isso aqui nunca mais você poder sonhar em errar. Então é uma lei ordinária que disciplina as ações da administração pública tendo como objetivo a redução, tá, das desigualdades, certo? Então, olha só. Então, a nossa amiga lei orçamentária anual, o que nós temos que saber? Ela é que disciplina as ações da administração pública, ou seja, ela vai disciplinar, ela vai regulamentar, ela vai normatizar, dizendo assim, a administração pública, você é voltada para o alto desempenho, satisfação do cidadão. Sendo assim, eu vou te dizer, olha, você não pode deixar de cumprir as metas estabelecidas na LDO, que estão em consenso com o PPA, tá? Então ela disciplina, ela vai dizer quais são as ações que o Estado, que a administração pública tem que fazer, com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes. Lembra que a gente viu as funções pela 20ª vez, é claro que você deve lembrar, função alocativa, a função distributiva. Lembra que elas tinham função de diminuir a desigualdade que existe na população? Então o orçamento ele tem essa função, proporcionar serviços com equidade para todos os níveis da sociedade, tá? Então olha, isso é a primeira coisa que nós temos que saber sobre a LOA. Ela é uma lei ordinária que disciplina as ações da administração pública com o intuito de quê? De reduzir as desigualdades existentes, tá? Então vamos lá, olha só. A lei orçamentária anual, o que acontece com ela? Ela é também um plano, certo? E é um plano de que natureza? Operacional. Um plano operacional que define as metas que serão alcançadas no exercício seguinte. No exercício seguinte, a partir dos recursos disponíveis. Tá? Então esse aqui é um outro conceitozinho que a gente poderia ter, ó. É um plano operacional que define o quê? Quais as metas? Que metas são essas? São as metas que foram definidas pela LDO e que estavam contidas aonde? No PPA. Que serão alcançadas quando? No exercício seguinte. E a forma de alcançá-la.
ou seja, a partir dos recursos disponíveis, tá? Então é por isso que ela contém o quê? A lei orçamentária anual, ela é composta por, vamos entender aqui direitinho. Ó, o que vai ter dentro da nossa amiga chamada LOA? A LOA vai nos apresentar o quê? Primeiro, a previsão de receita, a previsão de receita e a fixação de despesas, que são aquelas despesas que a gente viu chamadas de despesas orçamentárias, os créditos orçamentários. Despesas. Além de definir isso, a previsão de receita, isso aqui é a base dela. Primeiro, LOA define receita, define despesa? Não, ela define apenas estimativas, tanto a nível de receita como de despesa. Segunda coisa que ela vai fazer, define reserva de contingência. Você lembra que a gente acabou de ver que a LDO, através do anexo de riscos, fala os possíveis passivos contingentes? Beleza. Então, ó, a LDO define quais são as possíveis despesas que podem acontecer para que o Estado não seja pego desprevenido. Só que é aqui que vão ser definidas a reserva de contingência, ou seja, qual o dinheiro que o Estado vai guardar para não ser pego desprevenido, tá? Então, primeiro, diz quais a estimativa da receita e as despesas que estão sendo autorizadas. Além disso, diz o quê? Qual o dinheiro que vai ser guardado para não ser pego de surpresa. Além disso, a compensação de renúncia de receita. Lembra disso? Ó, lá no anexo anexo de metas fiscais, você diz apenas quais são o quê? Uma estimativa, o que talvez o Estado faça o quê? Renuncie de receber, que vai atrapalhar o alcance de metas. Está no anexo de metas. Aqui é que ele vai dizer o que ele vai fazer para o quê? Compensar lá o que a anexo de metas fiscais diz que ele ia renunciar. Aqui vai dizer como ele vai fazer para compensar esse dinheiro que não entrou. Ah, ele vai aumentar uma outra forma de arrecadação? Vai. Então, beleza, ele renuncia daqui, abdica daqui para receber isso. Então, aqui é a forma de demonstrar, olha, eu estou deixando de receber aqui, mas vou estar recebendo aqui que não era previsto anteriormente. Agora, além disso, e por fim, ele vai definir tudo que se refere ao que a gente chama de dívida pública. Ou seja, aqui vai ser dito, por exemplo, como se pretende pagar a dívida pública, qual o valor que deve ser mantido o cálculo de juros, tudo isso é definido aonde? No orçamento público, tá? Então, ó, são essas três coisas que você tem que se lembrar sobre a lei orçamentária anual. Primeiro, ela é uma lei ordinária, que tem como função disciplinar, definir, determinar como a administração pública deve agir. Agora, isso tendo como objetivo único e exclusivamente o quê? A redução das desigualdades e um alto desempenho, uma satisfação do cidadão. Além disso, o orçamento anual, ele reflete o que vem do PPA intermediado pela LDO. Então, ele é um plano operacional que diz como o Estado vai agir para alcançar as metas que foram definidas no PPA no ano que vem, baseado nos recursos que estarão disponíveis e as despesas que ele vai realizar. Então é por isso que ele contém o quê? A previsão, a estimativa de receita e as despesas que estão autorizadas quando esse dinheiro chegar. Porque lembra que a LDO falou o quê? Se o dinheiro não chegar, rapaz, você não pode fazer empenho.
Limitação de empenho, certo? Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma previsão do que deve ser feito de despesas autorizadas quando o dinheiro chegar. E a LDO já diz, se não chegar é isso que você vai ter que fazer, que é a limitação do empenho. Além disso, lá na LDO nós falamos que pode acontecer do Estado ter despesas que ele não previa, que são aqueles passivos chamados de passivo contingente. Na LDO eu digo quais são o quê? As possibilidades de despesa onde não há obrigatoriedade de acontecer, ou seja, a possibilidade de passivos contingentes. Aqui eu vou dizer como o Estado vai preparar, ou seja, eu vou definir o valor que vai ser guardado para esse passivo, que é chamado reserva de contingência. Além disso, lá no anexo de metas eu falei o quê? Que havia o perigo do Estado fazer o quê? Abdicar do direito de receber receita, que é o que a gente chama de renúncia de receita. Lá na LTO ele diz qual é a estimativa de renunciar à receita, e aqui ele vai dizer, para compensar esse dinheiro que eu deixei de receber daqui, eu vou receber dessa forma. Então é a compensação da renúncia de receita. E por fim o quê? Tudo que se referia à dívida pública, ou seja, como ele vai pagar, tudo isso é definido no orçamento público. Porque ele não, olha, entende, o Estado, na verdade, no orçamento, ele tem que se preocupar em três coisas. Ele tem que se preocupar em definir despesas para alcançar metas. Além disso, ele tem que mostrar como ele não vai deixar de executar, alcançar essas metas. Ou seja, definindo o quê? Reserva de contingência e compensação de renúncia de receita. E por fim, ele não pode esquecer que ele pode ter dívidas, e se ele tem dívida para com alguém, seja externo ou interno, ele tem que dizer como ele vai pagar isso. Por quê? A dívida pública é uma despesa. Então o que acontece? Só que é uma despesa que não gera nada para o Estado. Como não gera nada para o Estado, ele tem o quê? Tem as despesas para alcançar as metas e tem a despesa para pagar a dívida pública. Então ele tem que pagar a dívida pública até mesmo para não ficar como caloteiro. Porque se ele ficar como caloteiro, ninguém investe no país. Então o que acontece? Aqui ele justamente vai ter que falar tudo que se refere à dívida pública, tá? Então a LRF, antigamente já era falado que tinha que prever a receita e fixar a despesa. Mas além disso, a LRF obrigou que junto com a lei orçamentária anual fossem demonstradas essas três coisas: o valor da reserva de contingência, a compensação da renúncia de receitas e tudo relacionado à dívida pública, tá? Então espero que isso aqui, mais uma coisa, vai, olha, entende, fixa, copia no teu caderninho, tá? Então, com isso, a gente encerra essa parte, essa aula, que se refere às leis orçamentárias. Plano Plurianual, que é o PPA, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, que nada mais é que a Lei dos Meios, que é, na verdade, o orçamento público, tá? Copia o que está no quadro.